Bom dia, paz do Senhor, que Deus abençoe todos nós, nessa manhã tão, de um sol tão lindo, que nós podemos estar na casa do Senhor para adorá-lo, para sentir sua presença, para termos comunhão com Ele, comunhão uns com os outros, amém? Queridos, eu trago hoje um estudo sobre inteligência espiritual. E o nosso estudo está com base no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. O apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja de Colossos, ele disse: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. No início do século XX, muito se falou sobre QI, ou quociente de inteligência, e foram desenvolvidos testes para classificar o grau de inteligência das pessoas, e quanto maior o QI, maior é a inteligência, se dizia, Nós temos vários cientistas que se diz que tinha uma inteligência, um QI muito elevado. A inteligência intelectual é a grande responsável pelas soluções dos problemas lógicos, que exigem de nós racionalidade. Pode sentar. Então, inteligência intelectual é o QI, que nós falamos das pessoas, da quantidade de inteligência que elas têm. E através de diversas pesquisas na década de 90, neurocientistas e psicólogos trouxeram à tona a presença do quociente emocional, que é o QE, quociente emocional. Então temos o QI e o QE. O QI é o quociente de inteligência e o QE, quociente emocional. E os psicólogos vocacionais têm acentuado muito ultimamente essa inteligência emocional. Um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com outros. Com eles, Então, a inteligência emocional, a pessoa se busca descrever a capacidade da pessoa lidar com os próprios sentimentos e a capacidade de lidar com os sentimentos dos outros e lidar com eles, Então, um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar e controlar as suas emoções com facilidade. Nas quartas-feiras nós temos dado estudo aqui e a pastora Ana tem falado sobre essas emoções, como nós temos dificuldade de lidar com as nossas emoções e quanto mais dificuldades o ser humano tem de lidar com as suas emoções, mais dificuldade ela vai ter de entender como Deus age e de desenvolver a fé que está na palavra de Deus. Então, uma pessoa emocionalmente instável, ela tem dificuldade de crer no amor de Deus. Uma pessoa emocionalmente instável, ela precisa aprender a se guiar pela verdade da palavra de Deus e não pelas suas emoções. Então, nós podemos dizer também que esse quociente emocional, também, que ela nada mais é do que a forma como nós aprendemos a encarar nossas próprias emoções e as usarmos para o nosso benefício. Então, os especialistas em quociente emocional, eles listam 5 objetivos de inteligência emocional: autoconhecimento emocional, controle emocional, automotivação, empatia e relacionamentos interpessoais. São 5 objetivos da inteligência
emocional. Vou repetir: autoconhecimento emocional, controle emocional, automotivação, empatia e relacionamentos interpessoais. Então nós temos 3 tipos, né, de inteligências, que é a inteligência intelectual, ou QI, que é o quociente de inteligência. Temos a inteligência emocional, ou QE, que é o quociente emocional, e ultimamente os psicólogos estão falando de um terceiro Q, ou seja, inteligência espiritual, ou QS, Spiritual Quotient em inglês, né? Inteligência espiritual. Mas por que a psicologia tem se envolvido então em partes na área espiritual do ser humano? E o que seria inteligência espiritual? Eu vou dar aqui o parecer dos psicólogos primeiro, né? Segundo os psicólogos, inteligência espiritual é responsável pela solução de problemas de sentido e valor e pelo funcionamento eficaz do QI, do quociente de inteligência, e do quociente emocional. Os psicólogos estão reconhecendo que os seres humanos são seres complexos e essencialmente espirituais. A moderna psicologia está dizendo que se olharmos apenas para o QI, ou seja, o quociente de inteligência, e se olharmos apenas para o QE, que é inteligência emocional, seja em conjunto ou separadamente, não conseguimos explicar a complexidade da nossa inteligência, e tampouco a necessidade que temos de encontrar sentido e valor no que fazemos, estão dizendo os psicólogos modernos. Então, nossa inteligência espiritual, segundo eles, é que nos dá capacidade de escolher. É por ela que avaliamos se um determinado caminho faz sentido ou não. E, finalmente, os psicólogos tentam responder o que a maioria das pessoas tem enfrentado, que costumou se chamar de crise existencial, que é a falta de sentido mais profundo da vida, né? Então, conforme nós lemos na abertura o texto de Colossenses 1:9, esse texto, o apóstolo Paulo se refere à inteligência espiritual de que estão falando os psicólogos modernos. Outras traduções, no entanto, desse texto, nos trazem a expressão entendimento espiritual, ou seja, a inteligência espiritual está ligada intimamente ao entendimento espiritual. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:46, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. 1 Coríntios 15:46. Paulo está dizendo que primeiro é a carne, primeiro vem a carne, depois vem o espírito. E nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está falando sobre a ressurreição de Cristo e sobre a ressurreição dos seus discípulos. Então o apóstolo passa a fazer uma comparação entre Adão e Cristo. 1 Coríntios, versos 47 a 50. Diz assim o apóstolo Paulo: o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrestres. E qual o celestial, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É o que o apóstolo Paulo ensina no primeiro capítulo do livro de Coríntios. Paulo está falando aqui da vocação celestial daqueles que seguem a Cristo e que pertencem à sua igreja. Você sabe o que é vocação celestial?
Paulo afirma que assim como trazemos a imagem física do nosso primeiro pai Adão, também traremos a imagem do celestial, que é Cristo, a semente incorruptível, que não se corrompe. Adão teve uma orientação de Deus no jardim, que se ele comesse daquela árvore que estava no meio do jardim, ele iria morrer, ou seja, ele iria se corromper. No entanto, depois que Adão comete aquela rebelião, aquela desobediência a Deus, Deus faz uma promessa que ao mesmo tempo era uma maldição para a serpente, dizendo para a serpente que ela iria lutar, a semente da serpente iria lutar contra a semente da mulher, mas a semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente, tá? Então, nessa passagem de Gênesis 3, capítulo 15, que nós chamamos de proto-evangelho, é a primeira vez que Jesus aparece na Bíblia, na pessoa da semente da mulher. Como nós sabemos, Jesus não foi gerado de um relacionamento sexual entre José e Maria, não, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo, que Deus colocou no ventre de Maria para que ela gerasse e cumprisse aquela profecia de Gênesis, que a sua semente iria pisar na cabeça da semente da serpente. E a semente da serpente é o pecado. A semente da serpente são aqueles que rejeitam o caminho estreito da salvação por meio de Cristo. Ora, é impossível ter inteligência espiritual sendo apenas a semente de Adão. No versículo 50, de capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo afirma que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E usando do paralelismo judaico, ele repete: nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Eu quero lembrar para vocês que toda vez que a Bíblia fala em corrupção, ela está falando de morte física. Todas as vezes que a Bíblia fala de corrupção, está falando de morte física. Por isso que Paulo diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele diz que a morte não pode herdar a incorrupção, né? Ou seja, a morte que estava na carne não pode herdar a ressurreição, que só é possível por meio do homem celestial, que é Jesus Cristo. No verso 47 e 48 ele diz assim: o primeiro homem da terra é terreno, está se referindo a Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu, que está falando do último Adão, que é Cristo. Então ele continua: qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também são os celestiais. Então ele diz que pelo nascimento biológico, né, o homem terreno gera outros homens terrenos. E ele está dizendo que pelo nascimento espiritual, o homem celestial, que é Cristo, gera homens celestiais. Então Adão é representado pela semente corruptível, né, que gera morte, gera homens que morrem. Mas o homem celestial, que é Cristo, é a semente espiritual, gera seres espirituais, ou seres celestiais, porque a sua semente é incorruptível, a sua semente não morre, tá?
Embora Cristo tenha morrido fisicamente, ele ressuscitou e saiu da corrupção. A Bíblia diz que a morte não pôde retê-lo no túmulo. Nisso vemos que os que estão em Cristo possuem uma vocação espiritual. Aqueles que estão em Cristo possuem uma vocação espiritual, porque fomos inseridos no plano eterno de Deus. Tá? O plano eterno de Deus não é como muitos pensam, a salvação. O plano eterno de Deus é fazer de Cristo o superior a todos. O plano eterno de Deus é exaltar a palavra de Deus por meio de Jesus, né? E Cristo, sendo exaltado acima de todos, ele também é a cabeça de homens espirituais. Em Colossenses 1,8 diz: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Essa preeminência é o plano eterno de Deus, que tem como propósito confluir em Cristo todas as criaturas, tanto as celestes quanto as criaturas terrestres. Ao contrário daqueles que possuem uma vocação terrena, Cristo gera homens espirituais. E ele é a cabeça desses homens espirituais. E é através da igreja que são gerados esses homens espirituais. E diz que ele é o primogênito, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Amados, na eternidade, Cristo era o unigênito de Deus. Na eternidade, Cristo era o unigênito de Deus. Porém, como unigênito de Deus, ele não poderia salvar ninguém. Como unigênito de Deus, ele não poderia suceder a Davi no reino de Israel, no trono de Jerusalém, conforme a promessa que está lá em 1 Samuel, que Davi sempre teria um descendente no trono, um descendente para sempre, um descendente eterno. Essa é a vocação terrena que Cristo tem com Israel, de ser o rei dos reis, o rei de Israel. E a vocação espiritual que Cristo tem é com a igreja. Então há duas vocações. A vocação celestial é que Cristo tem com a igreja, com o corpo de Cristo, que ele é a cabeça. Como igreja, a igreja tem uma vocação superior a Israel. Como todos nós sabemos, Deus escolhera Israel para ser a sua representante, uma nação em que haveria de vir o Messias, e a nação tinha a obrigação de glorificar a Deus e de ser o representante de Deus aqui nessa terra. Porém, com a vinda de Cristo, com a rejeição de Cristo, a pedra que os construtores hebraicos, os mestres de Israel, rejeitaram, Deus criou um outro povo para substituir a Israel. A vocação terrena de Israel, a vocação de Israel então se tornou apenas uma vocação terrena. Vocação, aliás, que eles não cumpriram até hoje, de anunciar a palavra de Deus a todos os povos. Então, como Israel se recusou a obedecer o plano de Deus, Deus levanta um povo, e impressionante que esse povo, que é a igreja, já estava previsto, profetizado lá no livro de Isaías, se não me engano 42:1, que diz que Deus levantaria um povo, um povo para suceder, para fazer realizar a sua vontade, um povo que não o conhecia. Esse povo que não o conhecia, evidentemente, eram gentios que se converteram a Cristo e passaram a ter vocação celestial, ou seja, passaram a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Vejam no Salmo 89:27, também farei o meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Olha aqui a vocação terrena,
de Cristo. Como eu disse, ele vai reunir no plano eterno de Deus, ele vai reunir dois tipos de criaturas, né? As criaturas que estão na terra e as criaturas que estão no céu. As criaturas que estão no céu seria a igreja, conforme está em Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, em Colossenses 1,18, fala da vocação celestial da igreja. E no Salmo 89, 27, fala que Cristo também vai reinar aqui na terra, porque ele será o mais elevado do que os reis da terra. E esse reinado que Cristo vai exercer, ele vai exercer no trono de Davi em Jerusalém, tá? Quando ele voltar, quando ele vier no arrebatamento da igreja, após o arrebatamento virá a grande tribulação, e após a grande tribulação será instaurado o milênio, quando Cristo vai reinar aqui na terra com os judeus, exercendo a vocação terrena de Cristo e dos judeus. Então o Salmo 89 é um salmo messiânico que fala da pessoa de Cristo, não está falando do salmista, né? Porque está falando do meu primogênito. Também o farei meu primogênito mais elevado que os reis da terra. Aqui não está falando que seria Davi o mais elevado dos reis da terra, mas seria um descendente de Davi, que por seu lado é chamado de meu primogênito. Quando Deus fala de meu primogênito, está falando de Jesus como o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, tá? E quando ele ressuscita dentre os mortos, ele leva cativo o cativeiro, ou seja, ele leva com ele aqueles que nele creem. Então quando ele ressuscita, ele é o primeiro, é chamado primogênito de Deus. E quando Jesus foi introduzido no mundo, eu já disse, né, ele foi o unigênito. Mas quando ele ressuscita, ele se torna o primogênito, ou seja, o primeiro a ser ressuscitado. Em Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10, Paulo diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. É esse o projeto eterno de Deus. Deus, na eternidade, fez um projeto. E nesse projeto, ele estabelecera que a sua palavra seria acima de tudo e de todos. Ele estabelecera que ele iria criar planetas, e iria num desses planetas, a Terra, iria criar o homem. Mas o homem não seria o plano eterno de Deus, mas o homem participaria desse plano eterno, por meio do seu unigênito, que se torna o seu primogênito. Então, quando Cristo ressuscita, ele se torna o primogênito de Deus, para cumprir esse projeto eterno de Deus, que é confluir todas as criaturas em si mesmo, todas as criaturas que estão na terra, no caso o homem terreno, no caso os judeus, que é o projeto terreno de Cristo, reinar com os judeus, e constituir nos céus o homem celestial, que é a igreja, com a qual Cristo vai reinar nos céus. Então Cristo tem duas vocações: a vocação terrena por meio dos judeus, que é um projeto que Deus não abandonou, que vai voltar a viger, né, no milênio, e o projeto celestial com a igreja, do qual Cristo é a cabeça. Então ele não pode assumir, Jesus não pode assumir a sua posição terrena como unigênito, como rei de Israel, mas apenas como primogênito. Era preciso que ele morresse e ressuscitasse, para que ele se tornasse
e cumprisse essa profecia do Salmo 89 de reinar aqui na terra. E como primogênito ele vai reinar sobre a igreja, como a cabeça da igreja, e vai reinar sobre Israel como descendente de Davi para governar a terra. E é aqui que entra a inteligência espiritual que eu estou falando, né? Veja 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 4. 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Veja que Paulo está falando aqui de comida espiritual e de bebida espiritual, lembrando que quando Moisés com o povo hebreu atravessou o deserto, e quando eles foram seguidos por aquela sombra, por aquela pedra, e a pedra que os seguia, Paulo diz que essa pedra era Cristo, ou seja, era o Messias prometido, segundo Moisés, o grande profeta que Deus iria enviar depois dele. Moisés dizia, ele disse, Deus vai enviar um grande profeta depois de mim. E esse grande profeta seria evidentemente o Messias, que é prometido em todo o Antigo Testamento, tá? Então, para ter inteligência espiritual, segundo esse texto de 1 Coríntios 10, é preciso comer da comida espiritual, e é preciso beber da bebida espiritual. E essa comida espiritual e essa bebida espiritual, evidentemente, são Cristo, né? Ele diz, eu sou a fonte da água da vida, né? Quem bebe de mim, jamais voltará a ter sede. Então, Cristo é bebida espiritual. E ele também disse, eu sou o pão da vida. Quem come desse pão terá vida para sempre. Então, Cristo é comida e Cristo é bebida. Então, nós somente poderemos ter inteligência espiritual quando nós comemos dessa comida e bebemos dessa bebida que é Cristo. E em última análise, que é a palavra de Deus. Então, Paulo também liga o homem espiritual àquele que discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2, verso 15. Ele diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, Paulo está dizendo que o homem espiritual, ele discerne o homem carnal, mas o homem carnal, com a sua sabedoria humana, é incompetente para discernir o homem espiritual, ou discernir aquilo que é espiritual. E Paulo disse, né, que a inteligência desse mundo é uma loucura, porque os homens carnais não conseguem ter inteligência espiritual, porque não conseguem ter discernimento espiritual. Salomão, por sua vez, diz que com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Provérbios 24, 3. Com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Vocês lembram, né? Que Deus ordenou a Moisés que buscasse artesãos que tivessem inteligência e habilidade para construir o tabernáculo, em Êxodo capítulo 31. Né? Nesse texto de Êxodo 31, Deus dá a Moisés as orientações para a construção do tabernáculo no deserto. E ele orienta Moisés para buscar homens especialistas em ferro, especialista em metais, especialista em ouro, especialista em prata, para poderem construir os elementos do tabernáculo, construir os vasos do tabernáculo, né? Então, esse texto fala de inteligência e habilidade para construir o tabernáculo.
Porém, nós sabemos que nós também somos considerados o tabernáculo de Deus. Nós somos o tabernáculo onde habita o Espírito Santo. Aqueles que são de Cristo sabem que são considerados a habitação do Espírito de Deus. Da mesma forma que Deus habitava no tabernáculo feito pelas mãos de Moisés e dos seus discípulos, né? Nós também somos considerados tabernáculos do Espírito Santo. Portanto, a nossa edificação também se firma com inteligência espiritual e com sabedoria. Provérbios 3,19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Vejam que tudo que Deus faz tem sentido, tudo que Deus faz tem ordem, tudo que Deus faz tem propósito e tem planejamento, né? Então aqui diz que Deus fundou a terra e a preparou os céus e a terra com inteligência. Quando Jesus estava entrando na adolescência, por volta dos 12 anos, os mestres do templo ficaram admirados com a sua inteligência. Lucas 2,47. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. Então, às vezes, com apenas 12 anos, Jesus surpreendeu os mestres judeus com a sua inteligência. Mas de que inteligência e de que respostas está falando esse texto de Lucas 2,47? Eram as respostas do conhecimento bíblico que os mestres judeus ficaram admirados com Jesus. Eles não ficaram admirados com o conhecimento de Jesus da história, da geografia, da matemática. Não, eles ficaram admirados com o conhecimento da palavra de Deus que aquele menino de 12 anos proferia. E ficaram admirados. E a Bíblia nos orienta a cantarmos louvores ao Senhor com inteligência. Vejam que a inteligência de Cristo era inteligência espiritual, porque ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Vejam que o menino Jesus, ele também foi ensinado na palavra, tá? Apesar de Cristo ser a encarnação de Deus, ele como criança, ele tinha que ser ensinado também pelos homens. Porém, o ensino que Cristo recebera na sinagoga de Nazaré, não sei se vocês sabem, nós já falamos aqui, que as sinagogas eram as escolas dos meninos judeus. Era na sinagoga que eles aprendiam, que eles eram alfabetizados. Era pelo Pentateuco, era no Pentateuco, na Torá, que os meninos judeus eram alfabetizados, ou seja, ao mesmo tempo que eles eram alfabetizados, eles eram ensinados a conhecer a palavra de Deus que eles tinham em mãos na época, que era o Pentateuco, os Salmos, os profetas, os livros poéticos, né? Então Jesus, desde a mais tenra infância até os 12 anos, ele aprendeu com os homens a palavra de Deus. Porém, como nós sabemos, Jesus também conversava com o Pai, né? Ele tinha orientação do Pai. E pelo que nós vemos em João capítulo 17, Jesus tinha lembrança da eternidade. Quando ele ora pelos seus discípulos em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, eu quero que os meus discípulos vejam a minha glória, a mesma glória que eu tive contigo na eternidade. Então Jesus se lembrava, ele tinha memória espiritual, ele tinha memória da eternidade. Então o seu conhecimento era não apenas o que ele conheceu com os homens, mas também o conhecimento que ele tinha com o Pai. Então Jesus tinha uma inteligência espiritual perfeita, né?
Então todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta já aos 12 anos. E quando nós nos lembramos de tudo aquilo que ele nos ensinou no seu ministério, nós vemos como Jesus tinha inteligência espiritual, como Jesus tinha sabedoria espiritual, tanto pelos ensinos que ele deu, quanto pelas parábolas que ele ensinou, né? Então essas respostas que Cristo deu aos líderes judaicos eram as respostas de conhecimento bíblico, que ele mesmo aprendera com os mestres e também com Deus, né? E por que eles ficaram admirados com Jesus? Porque o padrão de conhecimento de um menino de 12 anos não era o padrão que Jesus estava apresentando. O padrão do conhecimento bíblico que Cristo estava apresentando era superior, muito superior a uma criança, um menino de 12 anos. E certamente poderia ser superior até ao conhecimento bíblico daqueles doutores da lei. É por isso que as suas respostas encantaram aqueles líderes judeus. E a Bíblia nos orienta também a cantarmos louvores ao Senhor com inteligência. Salmo 47, 7. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, né? Cantai louvores com inteligência. O que é cantar louvores com inteligência? Cantar louvores com inteligência é cantar com entendimento. É por isso que sempre ensinamos que os nossos cânticos devem ser conforme a palavra de Deus, e não conforme as emoções humanas. Nós já mostramos para vocês várias vezes cânticos que não possuem verdades espirituais, cânticos que se colocam apenas emoções humanas. Cânticos com emoções humanas não são cânticos com inteligência espiritual, porque quando nós cantamos com as emoções humanas, enaltecendo o ser humano e não a palavra de Deus, o nosso cântico é um cântico carnal, um cântico humano apenas. Por isso que os nossos cânticos têm que ser com inteligência espiritual, ou seja, cânticos que confessam o nome do Senhor, confessam a sua palavra. Por 2 vezes, o livro de Jó pergunta: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Jó 28, versos 12 e versos 20. Esses 2 versos fazem a mesma pergunta: onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? E o rei Salomão, de seu lado, também perguntou. Em Provérbios capítulo 8, verso 1, ele pergunta: não clama porventura a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? O que ele está falando aqui? Salomão está falando que a sabedoria é que clama e a inteligência é que dá a sua voz. Quando nós vemos esse texto de Provérbios, nós nos lembramos do texto de Isaías, né, que fala que Cristo é a sabedoria, que Cristo é a inteligência, né? Em Provérbios 21, 30, Salomão também diz assim: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Então, por mais que os psicólogos falem sobre inteligência espiritual, eles não encontrarão nenhuma resposta fora da palavra de Deus. Salomão diz: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Contra o Senhor é buscar conselhos na sabedoria humana. Contra o Senhor é buscar conselhos fora da palavra de Deus, né? E não existe sabedoria e inteligência fora de Cristo, pois sobre ele repousa todo o espírito de sabedoria e de inteligência. Vamos ver aquele texto de Isaías que eu falei, Isaías 11, versículo 2. E repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência,
o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Veja que nesse texto nós temos 7 tipos de espírito, né? O espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Todos esses 7 espíritos, essas 7 facetas do Espírito de Deus repousavam ou repousam sobre Jesus. Principalmente esses dois dons que nós estamos falando, né? Sabedoria e inteligência. No Salmo 119, fala do servo do Senhor pedindo inteligência e entendimento da sua palavra. Salmo 119, 125. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Essa oração deve ser nossa oração também, né? Que nós devemos pedir a Deus inteligência para darmos testemunho da sua palavra. Nós da igreja hoje, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5, ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Lembrem que eu já falei, né, no início da palavra, que nós somos casa espiritual onde Deus habita. E aqui Pedro está falando, né, que nós somos edificados casas espirituais e sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O que é oferecer sacrifícios espirituais? Oferecer sacrifícios espirituais não é fazer penitência, tá? Oferecer sacrifícios espirituais é prestar adoração verdadeira a Deus por meio de Jesus Cristo. Oferecer sacrifícios espirituais é confessar com os nossos lábios a palavra de Deus, que é poderosa para salvar o pecador, que é poderosa para realizar as promessas de Deus. Amados, quando nós confessamos a palavra de Deus com a nossa boca, com os nossos lábios, nós estamos oferecendo a Deus sacrifício espiritual. Nessa manhã, nós estamos oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo, porque é pela sua palavra que nós estamos testemunhando, pela sua palavra nós estamos exercendo inteligência espiritual e sabedoria espiritual, porque quando nós falamos da palavra de Deus, nós exercemos sabedoria de Deus. Quando nós falamos sobre a palavra de Deus, nós estamos exercendo sacrifícios espirituais por meio de Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra de Deus encarnada. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Então, queridos, falar com inteligência espiritual é professar a palavra de Deus. Falar com inteligência espiritual é falar a palavra com sabedoria, a palavra de Deus com sabedoria. E a sabedoria está na palavra de Deus e não na nossa palavra. A sabedoria está na palavra de Deus, a inteligência está na palavra de Deus e não na palavra do homem. Então era esse assunto que eu trago a vocês nessa manhã. Inteligência espiritual, que é estar oferecendo ao Senhor sacrifício com os nossos lábios, sacrifício agradável a Deus. Deus é fantástico. Deus, cada vez que eu estudo a palavra, eu fico assim, maravilhada pela inteligência de Deus. Porque Deus, Ele apela para a nossa inteligência.
Porque ele é inteligente, ele criou você e eu inteligentes. Ele apela para a razão. Então, a gente vê a Bíblia ela apela para a razão e não para as emoções. A gente vê muito nas igrejas, né? Eu tenho falado muito sobre isso com vocês, sobre a fé mística, uma fé que envolve emoções, que a pessoa fica emotiva, emocionada. Essa não é a fé bíblica. A fé bíblica, ela apela para a razão, para a inteligência. Ela apela para o nosso discernimento, para o culto racional, né? Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para participar de um propósito de Deus. E Deus queria encher o homem com o seu conhecimento. Só que Adão, ao desobedecer a Deus, ele saiu fora do propósito e deu início, abriu um parênteses, né? Sai da eternidade e abre um parênteses, só para você entender. É a mesma coisa que aqui em cima tivesse correndo a eternidade e o homem saiu do propósito, abriu um parênteses, onde o homem começou a seguir o seu próprio conhecimento, que é o conhecimento humano, que é a mentira, porque tudo que é a parte do conhecimento de Deus é mentira. Por isso que a Bíblia chama o homem de mentiroso desde o ventre. Então o homem vive uma mentira, porque Deus queria enchê-lo do seu conhecimento. Então o homem, a parte de Deus, ele vive a mentira. O homem pode fazer coisas boas, o homem pode ter pensamentos bons, mas todo isso daí, desprovido de Deus, é mentira. Porque somente o conhecimento de Deus traz vida, somente o conhecimento de Deus traz cura, somente o conhecimento de Deus traz a plenitude de tudo que nós podemos ser e ter nele. Aleluias! Então, isso é a verdade de Deus para nós. Adão tirou a humanidade fora e Jesus teve que vir. O verbo, a palavra se fez carne para trazer de volta o entendimento e a inteligência espiritual. Ele se fez carne para trazer para nós a inteligência espiritual, amado. Então, por isso que eu falo sempre, que quando a gente está aqui pregando, eu não tenho que contar historinhas, eu não tenho que contar filosofia para você, eu tenho que falar a sabedoria de Deus, porque se você tiver a sabedoria de Deus, você não é mais transtornado, você é livre, você é pleno de Deus, você é cheio da inteligência espiritual. É por isso que Paulo orou, eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento de Deus. Não é conhecimento humano, não é historinha humana, não é filosofia humana, não é conto de Nárnia, não é contos de fábulas, não é nada disso. É palavra viva. Porque essa palavra viva é ela que te sustenta e te conduz a entrar pelos portais da eternidade de pé. De pé. Por isso que o Senhor disse: eu vos darei pastores que vos apacentem com inteligência e com sabedoria. Tem muitos pastores que não apacentam. Israel estava pleno. Não perca o estudo de quarta-feira, gente. Esses estudos de quarta está vindo do trono de Deus, hein? Esse próximo estudo que eu vou dar sequência na quarta-feira agora vai falar um pouco sobre esse negócio aqui. Pessoas que deveriam ensinar conforme o conhecimento de Deus, mas transtornam a palavra. Nós vamos estudar sobre isso. É pesado, hein? Se prepara. Se prepara. Então, Israel transtornou e se tornou, prevaricou no conhecimento de Deus. Adão pecou. Israel prevaricou. O verbo se fez carne. E nós estamos na igreja, onde o conhecimento de Deus, onde diz 1 João, e nós sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Então nós temos o Filho, nós temos a palavra que o Filho confirmou dos profetas, nós temos a palavra que Deus, no conselho eterno de Deus, que faz Cristo preeminente sobre todas as coisas, conforme o plano que o pastor passou para vocês. Então nós temos que entender isso, amados. O mundo, a filosofia, diz assim que a religião é o ópio do povo, não é isso? Não é isso, gente? A religião é o ópio do povo. A religião com base na mentira humana pode até ser o ópio do povo, mas o conhecimento de Deus não. O conhecimento do Altíssimo não. O conhecimento do Altíssimo, se você quer, é liberdade na tua mente, no teu coração, na tua vida emocional. Creia em Deus, creia em Cristo e receba a sua palavra no seu coração e você vai ver o que é viver em plenitude de vida. E é isso que a palavra de Deus nos chama, amados. Inteligência espiritual, culto racional. A palavra de Deus,
O conhecimento de Deus, o plano de Deus, mostra que Deus faz tudo com inteligência e com sabedoria. E Ele também nos criou com inteligência e capacidade para entendermos todas as coisas que Ele tem. Nós estamos vivendo um vácuo da eternidade. Entenda isso, você que está ouvindo. Nós estamos vivendo um vácuo da eternidade. Tanto que quando a pessoa morre aqui, ela entra exatamente na eternidade, no tempo que lhe está destinado. Nós para o arrebatamento e os ímpios para o trono branco. Terrível, hein? Maravilhoso. O que você escolhe? Maravilhoso ou terrível? Vamos orar. Vamos orar porque Deus é fiel. Amém? Deus é fiel e verdadeiro.